Assim seja. Assim seja, graças a Arthur, Deus. pode continuar, mas olha aqui, ó. Ô, Chegou. Gil. Não, deixa a Gil Não, mandar. pode continuar. Não, pode ir. Ele pediu Eu para você continuar, que ele está com a cabeça ainda lá no. Não, é porque eu estou esperando só um retorno lá no escritório. Então, hoje é o do grupo do capítulo 3, é o item 18. E Pode tem dizer, esse mas item também no livro Justiça Divina. Aí Então, Yolanda postou vou colocar primeiro Justiça Divina para ler a lição. Aí você escolhe alguém para ler aí, Gil. O Chico tem uma voz bonita, rapaz. De locutor. Sou eu. Verdade, Chico. Show de bola. Só que eu ando meio tossindo um pouco. Hoje eu estou um pouco melhor, mas vamos lá. Espera aí, primeiro Vai vamos lá. ver aqui. Tá. Vou enxergar. Tem como aumentar? Está conseguindo ler aí, Chico? Eu acho que dá para me aumentar na tela aqui. Peraí. Eu aumento dá pra- um pouquinho aqui. Não, eu aumentei aqui, deu para... Assim, ó, se você aumentou aí, eu tenho que diminuir. Tá. Então, vamos lá. 24 é o quê? É página ou é capítulo? É a lição, é o capítulo. São 24. Céu. Reunião pública de 24/4/61. Primeira parte, capítulo 3, item 18. Aflitiva e longa tem sido a nossa viagem multimilenária através da reencarnação, a fim de que venhamos a entender o conceito de céu. Entre os chineses de épocas venerandas, afiançávamos que a imortalidade era a absoluta integração com os antepassados. Na Índia bramânica, admitíamos que o Éden fosse a condição privilegiada de alguns eleitos, na pureza intocável dos cimos. O que é isso aí? O que quer dizer isso aí? Na Índia bramânica, admitimos que o Éden fosse a condição privilegiada de alguns eleitos, na pureza intocável dos cimos. Ah, tá. No Egito remoto... Alguém pode ver aí no Google o que é Simos, enquanto isso? Não, cimos, acho que é alturas, né? Nas alturas. É o topo, né? São Topo, picos, eu alguma acho. coisa assim. Picos, os Cima topos, é o topo. É, Topo das montanhas. é isso mesmo. São No os Egito cumes. remoto, imaginávamos que a glória na esfera espiritual consistisse na intimidade com os deuses particulares. Na Grécia Antiga, supunhamos que a felicidade suprema, além da morte, brilhasse no... Ficou faltando um pedaço, Ficou Chico. faltando esse Você trecho. comeu um pedaço. Ah, tá, Lê porque lá. não está na minha, No Egito não tá na minha remoto... tela aqui. Hã? Vai lá, no Egito remoto... No Egito remoto, imaginávamos que a glória na esfera espiritual consistisse na intimidade com os deuses particulares, ainda mesmo quando se mostrassem positivamente cruéis. Na Grécia Antiga, supunhamos que a felicidade suprema, além da morte, brilhasse no trono das honrarias domésticas. Com gauleses e romanos, íneas e astecas, Incas. Os incas. Os Incas. Incas e astecas. Possuíamos figurações especiais do paraíso e ainda ontem acreditávamos que o céu fosse região deleitosa em que Deus, teologicamente transformado em caprichoso patriarca, vivesse condecorando os filhos oportunistas, que evidenciassem mais ampla inteligência no campeonato da adulação.
De existência a existência, entretanto, aprendemos hoje que a vida se espraia triunfante em todos os domínios universais do sem-fim, que a matéria assume estados diversos da fluidez e condensação, que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico, que cada espírito permanece em determinado estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. Determinado momento evolutivo. Vai lá, que cada Que cada espírito permanece em determinado momento evolutivo e que, por isso, o céu, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. É por esse motivo que Allan Kardec pergunta e responde: nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte, nenhum contorno especial lhe traça limites. Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. E foi ainda por essa mesma razão que, prevenindo-nos para compreender as realidades da natureza no grande porvir, ensinou-nos Jesus claramente: o reino de Deus está dentro de vós. Roda a leitura. Bom, deu para ter um preâmbulo da lição, né? Nossa, essa lição é linda, linda, linda. Muito linda. Mas nós podemos ir para a lição ou vocês querem interpretar primeiro essa? Ou vamos lá para a lição do livro? Acho que a gente pode ir para a lição, não? Que aí a gente pode fazer... Aí complementa depois com Com essa aqui, né? Isso. Então, vamos lá. É o item 18. Item 18. Não sei se dá para você ler aí, Chico. Se achar que está muito difícil. Se eu acho que aumentar dá. aqui, sai fora da minha tela aqui. Não, deixa, acho que dá. Deixa eu ver se eu vou aumentar na minha tela aqui um pouquinho. Aí fica bom. Nessa imensidade sem limites, onde está o céu? Está por toda parte. Nada o cerca, nem lhe serve de limites. Os mundos felizes são as últimas estações do caminho que a ele conduz. As virtudes favorecem a caminhada e os vícios impedem o seu acesso. Ao lado desse quadro grandioso que povoa todos os recantos do universo, que dá uma finalidade e uma razão de ser a todas as coisas da criação, como é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade num imperceptível ponto do espaço, que nos mostra começando num determinado instante, para igualmente acabar um dia com o mundo que a carrega. Tudo isso apenas no minuto dentro da eternidade. Como é triste, fria e glacial essa doutrina quando nos apresenta todo o resto do universo antes, durante e após a existência da humanidade terrena, sem vida, sem movimento, como um imenso deserto mergulhado no silêncio. Como é desesperadora ao figurar-nos um pequeno número de eleitos entregues à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas é condenada ao sofrimento sem fim. Como é pungente para os corações amorosos a barreira que ela coloca entre os mortos e os vivos. As almas felizes dizem, só pensam na sua felicidade, e aquelas que são infelizes somente nas suas penas.
É de admitir-se que o egoísmo reine sobre a terra. É de admirar-se. Oi? É de admirar-se. É de admirar-se que o egoísmo reine sobre a terra, quando nulo mostram no próprio Deus. Ela está perguntando, é de admirar-se que o egoísmo reine sobre a terra, quando nulo mostram no próprio céu? Como, pois, é estreita a ideia que ela nos oferece da grandeza e do poder e da bondade de Deus. Mas, como é sublime, ao contrário, a que o Espiritismo nos proporciona, como a sua doutrina engrandece os conceitos, alarga o pensamento. Quem nos diz, porém, que ela é verdadeira? Primeiramente, a razão, em segundo, a revelação. Depois, sua concordância com o desenvolvimento da ciência. Entre duas doutrinas, em que uma diminui e a outra amplia os atributos de Deus. Entre duas doutrinas em que uma diminui e outra amplia os atributos de Deus. Uma está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso. Uma permanece no passado e a outra marcha para o futuro. O bom senso nos diz que de que lado está a verdade, que diante das duas, cada uma no seu foro íntimo, consulte suas aspirações e uma voz interior lhes responderá. As aspirações são a própria voz de Deus, que não pode enganar os homens. Tem uma nota, né? 17. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui. Pode 17. As aspirações humanas provêm dos desígnios de Deus, referentes ao destino da humanidade. Todas as criaturas trazem no seu íntimo a intuição do sentido e da finalidade de sua existência. Foi isso que Descartes descobriu no famoso episódio do Código, constatando que a ideia de Deus é inata no homem. Essa a razão de Kardec afirmar que as aspirações são a voz de Deus. Nota do tradutor. Então, quem gostaria de fazer um comentário aí sobre a lição? Boa tarde, Joana. Eu queria que vocês me explicassem esse último parágrafo, porque eu não entendi nada, não. Fiquei voando. Qual? Ó, quanto mesquinha, entendeu? O último parágrafo. O 18. Do 18? É esse aqui, mas como é sublime, ao contrário. É mesquinha, entendeu? Então, não é essa, não. Sobe um pouquinho. Essa aqui, como é triste, fria e glacial. É isso, Joana? Esse negócio de duas doutrinas, do atributo de Deus, isso aí deixou minha cabeça meia... Vamos ler de novo e vamos comentar? Ele está só... Não, ele está só falando aí, Joana, o seguinte, que a doutrina que você pensa, que existe uma vida só, e existe aquela coisa, céu, inferno, penas eternas. Então, ele está falando como que você, pensando dessa forma, como isso é triste. É fria, porque você vê assim, todo o resto do universo criado para mais nada, né? Então, assim, quem é feliz para sempre, quem não é feliz, que está lá no inferno, fica lá para sempre, então, ele está justamente falando isso. Como que a pessoa que pensa nisso, como é triste, fria, isolada, sem nenhum sentimento, né? De amor, um Deus bem... Nem é Deus, né?
Ele fala que é muito limitado essa ideia de algumas pessoas irem para o céu para ficar na contemplação, digamos assim, só na contemplação, enquanto muitos ficam no fogo eterno, mas sem objetivo nenhum, só queimando. Que Deus seria esse? Como é triste essas ideias, né? De que se tinha de céu, de inferno. Né? Lembrando daquela leitura do Justiça Divina, que nós lemos, que você leu aí antes, que A leitura inicial. leitura inicial, ele vem falando de como que o pessoal pensava no Egito, na China, e foi falando. Isso aí. Uma ideia contrária à realidade, né? Que à medida que o pensamento humano foi desenvolvendo também a ideia de um Deus mais bondoso, mais misericordioso, né? Misericordioso. E o que a Joana estava perguntando aqui, ó, como é de admirar-se, né, que o egoísmo reine sobre a terra, quando nolo mostram no próprio céu, ou seja, se fosse assim, haveria egoísmo também no céu. Aí não seria céu. É isso que ele está querendo dizer, né? Ele está Como mostrando duas situações, que nos oferece da grandeza, do poder e da bondade de Deus. Ele está mostrando duas situações, né? Se pensava antes, né? O que era pensado antes e o que a doutrina nos oferece para ser pensado agora. Aí ele oferece aqui embaixo, Joana. Mas como é sublime ao contrário, né? O que o Espiritismo nos proporciona, que é uma coisa completamente diferente, completamente contrária a tudo aquilo que se pensava, e tem gente que ainda pensa dessa forma, né? Que traz para a gente qual é a verdadeira... o verdadeiro preceito de Deus, a nossa o verdadeiro motivo por que a gente reencarna, que traz a reencarnação, traz todas essas verdades que a doutrina traz para a gente e que amplia na gente essa sensação de que não estamos sozinhos no universo, né? Que não somos só nós que habitamos esse universo imenso. Então, todos nós somos acompanhados de irmãos em humanidade, porque quando os espíritos falam em humanidade, eles não falam humanidade só na Terra, né? Eles falam de humanidade universal. Mas quando eu era criança pequena, lá, aqui mesmo, Vai eu sempre ficava ouvindo assim... você, se for boazinha, você vai morrer, você vai para o céu lá, você... Aí, além de eu achar muito enfadonho não ter que fazer nada no céu, eu ficava pensando, gente, mas eu não vou pensar no meu irmão, porque eu brigava muito com meu irmão, né? Porque ele vai para o inferno. E eu vou gostar dele até. Então, como é que eu vou ficar bem lá no meu egoísmo? Vou estar bem. E ele vai ficar em outro lugar. Minha mãe não vai ficar feliz. Se minha mãe não ficar feliz, eu também não vou ficar feliz. Então, sempre foi um contrassenso, né? A gente, quando começa a abrir a mente para conseguir pensar além do quadrado que nos é imposto, a gente vê que tem um monte de coisa que não se encaixa. Leonice, a gente não consegue, bem, um dia ficar de cabeça vazia, ficar sem fazer nada é bom. Agora, você imagine para a eternidade você ficar sem fazer nada. Uma posição contemplativa. Uma posição contemplativa. É verdade. Desse modo, eu acho que é melhor para o inferno estar queimando lá, porque pelo menos está agitando os braços, né? Como não existe inferno também, sabe? Aí eu vejo essa parte aqui, que igual a primeira parte lá que foi lida, né? Que fala o pensamento dos incas e os maias, né? Eles pensavam dessa forma aí. Sim. É que a humanidade tem sempre a tendência de levar os seus defeitos para as coisas espirituais. Então, os nossos erros e as nossas imperfeições, a gente tende a levar também para as teorias em relação à espiritualidade. Então, o que a doutrina veio trazer
não foi ideia de nós encarnados, foi visão dos espíritos, da qual conhecem mais do que nós. Então, abriram um leque imenso sobre a questão de céu, de inferno, de anjos e demônios, né? Para que a humanidade mude o modo de pensar. Pensei que você tinha terminado, Chico. Desculpa aí. Nada. Pode falar para a Égida ler esse último pedacinho aqui para que Leonícia. Que diante das duas, cada um, no seu foro íntimo, consulte as suas aspirações e uma voz interior lhe responderá. As aspirações são a própria voz de Deus, que não pode enganar os homens. É a consciência que a gente traz na gente, e aquilo que a gente já estudou, né? E que eu estava lembrando agora, né? Que o Flávio ontem falou que o homem sabe, né? Desde as eras remotas, desde lá o Homo sapiens, né? Que ele falou que eles colocavam um crânio, né? Na entrada da caverna, para que os espíritos dos mortos não entrassem. Olha só o que já vinha naquele homem, que ainda não tinha aquele raciocínio tão lógico como a gente tem hoje. Então, isso a gente já traz dentro da gente. E ele aqui coloca para a gente assim, diante dessa e dessa possibilidade, as duas possibilidades que ele deu aí, né? De sermos só nós, diante do universo, ou aquilo que a doutrina espírita traz para a gente, né, de um Deus completamente diferente, de um Pai, né? E a gente vai ver que a consciência, a própria consciência, vai nos responder, porque Deus não vai nos enganar. Então, lembra lá na nota que Deus está dentro de nós? Lá na leitura, né, da leitura do na leitura ele termina com que Jesus falou para nós, o reino de Deus está dentro de nós, né? Então a gente, na realidade, a gente mesmo se responde. O que você prefere? Você prefere estar em movimento? Você prefere estar trabalhando, ativa o tempo todo? Ou você prefere ficar numa situação contemplativa, seja onde for, né? Parada ali naquela situação o tempo inteiro. Então, eu imagino um absurdo. Uma dor de dente não é fácil, imagina você ficar sentindo uma dor de dente eternamente. Exatamente. O Chaco dedicou esse trechinho a mim, então eu acho que eu não estou errada, não, porque é o que o meu pensamento, né, aquilo que a minha consciência exige de mim, sabe? Mas isso é diante do meu trabalho, né? Então, eu acredito que não está totalmente errada. Agora, não está errada, não. Olha só, Cléo, deixa eu te falar. A gente, com essa responsabilidade perante o trabalho, você não está errada, não, querida. Isso chama-se disciplina e responsabilidade. Exatamente. É porque eu falo para você, você estava comentando. Você estava comentando no início dessa questão de você não conseguir ter a cabeça vazia, etc. Eu falei, é bom ela refletir, né, sobre esse item. Não, mas é nesse sentido mesmo que eu tô até agradecida, porque realmente eu me vejo nesse pedacinho aí. E quanto à espiritualidade, a gente vê que, através da espiritualidade, a gente hoje tem um Deus mais palpável, né? Que antes parecia ser aquela figura, como se diz, eternamente parada no local, que só estava ali para julgar. Hoje a gente sente que ele é palpável, ele está aqui próximo, ele está nos olhando, está nos acompanhando, está nos orientando, né? Por mais que seja o nosso grande Deus e que nós tenhamos, ainda somos muito inferiores, né? Mas nós temos espíritos que, através de Deus, está aqui próximo da gente, e a gente pode sentir um Deus mais humano, mais sereno, mais amor, mais tranquilidade, mais tudo, né? De bom. Mais misericordioso.
Isso, você resumiu bem. Obrigada. Mais alguém quer falar sobre esse item? Fernando, está quieto? Eu cheguei um pouco atrasado, estou pegando o fio da meada. Da meada. Mas essa ideia de ficar realmente parado, só se a Andréa estiver distante de mim aqui. Eu quieto, ela já briga comigo. Aposentado, ela reclama também. Imagina se eu ficar completamente. Deus me livre. Desculpa a brincadeira. A Andréia é o teu Deus do castigo, não é isso, seu danadinho? Não, ela só quer me ver em movimento. Porque ela quer ser o... Graças a Deus. Podemos passar para o próximo? Podemos. Vamos lá. Ó. É o 19, né? 19. Mas então, por que Deus não revelou desde o princípio toda a verdade? Pela mesma razão que não se ensina às crianças o que se deve ensinar na idade madura. A revelação restrita era suficiente durante um certo período do desenvolvimento da humanidade. Deus a proporciona na medida da força dos espíritos. Estes recebem hoje uma revelação mais completa dada pelos mesmos espíritos, que já lhes deram uma revelação parcial em outro tempo, porque desde então desenvolveram-se em inteligência. Antes que a ciência tivesse revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, a verdadeira posição e o processo de formação da Terra, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a multiplicidade dos mundos? Antes que a geologia tivesse provado como a Terra se formou, teriam eles podido desalojar o inferno de seu interior e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes que a astronomia tivesse descoberto as leis que regem o universo, teriam podido compreender que o espaço não existe alto nem baixo, que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? Antes do desenvolvimento da ciência psicológica, poderiam identificar-se com a sua natureza espiritual, poderiam conceber, após a morte, uma vida feliz ou infeliz, que não estivesse circunscrito a determinado lugar sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelos sentidos do que pelos pensamentos, o universo era demasiado vasto para essa compreensão, sendo necessário reduzi-lo a proporções menores para que pudesse caber na sua perspectiva mental, reservando-se para mais tarde a sua verdadeira compreensão. Uma revelação parcial tinha, portanto, a sua utilidade. Era prudente, então, mas hoje é insuficiente. O erro está em se querer, não levando em conta o progresso da cultura, governar os homens amadurecidos com os preceitos que se aplicavam à infância. Ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Nota. Essas notas, cada número refere a um item, Chico. Ah, tá. Tá? Então já foram lidos. Esse aqui ele não mostrou nenhum item de nota. Não, só falou do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Vocês querem ir lá para o Evangelho segundo o Espiritismo ou está satisfeito com o que está aqui no item? Deixa eu colocar aí. Bom, só se for acrescentar mais alguma coisa, ou se for apenas ratificar o que ele falou, não há necessidade. Qual é o item?
Provavelmente ele vai ratificar. Capítulo 3. Qual foi o item que ele falou aí? Não, capítulo 3. O que fala no geral? Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do Pai. Vai só ratificar mesmo. Há muitas moradas na casa do meu Pai, disse Jesus. Aí ele diz aqui, diferentes estados da alma na erreticidade, diferentes categorias dos mundos habitados, destinação da terra, causa das misérias humanas. Aí tem mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiação e de provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Seriam esses os tópicos. E ele esclarece muita coisa aqui. E olha só, o que ele está falando aí, até hoje, nós ainda não temos a verdade total. São verdades parciais que, aos poucos, ela vem sendo trazida para a gente. Isso até então, até a doutrina espírita. Não, até hoje, Chico, até hoje. Até hoje, a ciência mesmo não é dona de verdades totais. Não é. Não, você está falando da ciência. De tudo, eu estou falando de tudo. Isso é do conhecimento humano. O Espiritismo nos trouxe a revelação só até um certo ponto que dá para a gente... Sim, não, com certeza. Então, assim, nós temos uma verdade parcial. Quando a gente chegar a um determinado nível de conhecimento, essas verdades elas vão sendo ampliadas. Vamos dizer assim, o total, uma verdade total, quem tem, são os espíritos crísticos. Jesus tem a verdade total, conseguem compreender Deus. Tanto que ele fala, eu e o Pai somos um. Por quê? Isso é a compreensão total daquilo que Deus é vontade, né? De todas as leis de Deus. Então, é por isso que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Mas nós ainda não podemos... totalmente integrado, né, Égida? Ele está totalmente integrado com Deus. Nós ainda não podemos falar isso, porque a gente não consegue ainda entender todas essas leis que existem no universo, nem os cientistas conseguem entender. Nós vamos ver uma coisa. Quando eu estudava, o átomo era indivisível. Hoje já foi provado que não é mais. Né? Então, assim, são verdades... são verdades que são verdades naquela época porque era a nossa condição de conhecimento. Mas, à medida que o homem vai estudando e vai ampliando, outras partes da verdade, elas vêm sendo trazidas para a gente. Então, é por isso que não foi revelado, e nem é revelado ainda, toda a verdade. Porque se essas coisas, como ele falou aqui, né? Ele falou aí da geologia, enfim, de tudo isso. Se não houvessem, ao longo desses séculos, tido essas descobertas, nós hoje também estaríamos assim, mas isso não pode ser verdade. Né? Mas a gente sabe por quê? Porque a ciência já comprovou que a Terra foi formada há milhões e milhões e milhões de anos. Por quê? Porque as camadas geológicas da Terra vêm comprovando isso. Então, a gente já sabe. Então, por que Joana de Ângeles vem trazendo, ao longo de décadas, vem trazendo para a gente as mensagens psicológicas, né? Um trabalho que mexe todo o psicológico, né, da gente. Porque a gente está chegando nessa era de trabalhar mesmo a nossa mente. Então, nós estamos tendo agora condições disso. E a necessidade se faz muito grande, né? Isso. Tanto que esse item 19 começa falando, né, comparando aí
a capacidade das criancinhas, né? Que você não Com vai certeza. Proporcionar às criancinhas aquilo que ela ainda não é capaz, não tem maturidade ainda para entender. Então, está nos comparando a isso. Nós somos crianças ainda para muitas coisas. A espiritualidade jamais vai colocar para a gente, aqui nesse plano, nesse planeta, determinadas coisas que nós vamos estar simplesmente crianças demais para compreendermos. Nós não vamos ter maturidade para isso. Nós vamos enlouquecermos, inclusive, se a gente tiver acesso a determinadas informações que a gente não tem capacidade de compreender. Então, realmente, nós vamos... Apesar da gama de informações que a doutrina espírita vem, que o mundo espiritual vem trazendo para a humanidade, todo conhecimento que nós já temos até hoje, tanto das ciências como da espiritualidade, como é que se diz? É apenas uma fresta de uma porta entreaberta. Então, muita coisa ainda está por vir. É isso mesmo. E também, dentro da própria humanidade, nem todos têm essa condição de entender o que nós estamos falando. Porque exatamente, existe a lei das afinidades. Cada um se afiniza e se forma um grupo. Como nós estamos aqui num determinado grupo, que tem as mesmas afinidades, querendo estudar, querendo ter conhecimento dessas revelações, outros já não se interessam, se interessam por outras coisas. Então, dentro da própria humanidade, tem nuances de diferença entre o nível vibratório de cada uma das criaturas. E o nível de elevação também, né? De amadurecimento também. Tanto de amadurecimento, tanto intelectual como moral, né? É isso aí. Quem mais gostaria de falar? Ana Paula, Gabriel, Fernando, Sheila, o Luiz está aí, ó. O Luiz conseguiu entrar? Está aí, o Luiz está aí. Gente, tem a Laura. Alguém conhece a Laura? Eu vi aí a Laura. Eu não conheço. Seja bem-vinda, Laura. Será que é a Laura que está no estúdio Laura, lá? Eu acho... Laura, você é filha da Daisy. Da Daisy? Aham. Ah, ótimo. Você já esteve uma vez com a gente, então? Eu participei 2 vezes, tem umas 2 semanas. Depois eu não consegui mais esse horário, e daí hoje... eu sei. Tudo bem, então. Seja bem-vinda estando com a gente, querida. Obrigada. Olha só, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá, Laura? Eu estava lendo a nota que a gente vai ler. Porque essas notas, nesse item que a gente acabou de ler, ele não tem nota. A nota se refere a outros itens. Você vê que no início da nota tem um número. Aquele número no início se refere aos itens. Então, a nota do número 11 se refere ao item 11. Já foi, então. Entendeu? Entendi. Egeu, esse item 19 é o último desse capítulo. O que vocês acham? Começamos já o primeiro item do outro capítulo ou deixa para amanhã? Eu acho melhor deixar para amanhã, né? Para não cortar, né? Tem alguma lição Enche a cor. Oi? Podia. Tem alguma lição da justiça divina? Já botou. Sim, mas que encaixe nesse finalzinho aí? Já botou a 18, ele colocou no 18. Essa aqui, ó. Colocou, se encaixa nessa. Quer ler ela de novo ou não? Não precisa, não. Porque podia botar para a gente poder comentar alguma coisa, que essa lição é muito bonita. Então, vamos ler ela de novo, porque ainda tem 10 minutos, 8 minutos. Não podemos acabar agora, não. Vai até 11h30 da noite. Pode ler. 7h30 tem outra. Pode, bota lá para a gente, faz favor. Aqui, ó. Estão vendo aí ou não? Não. Tá o item. Aqui está o item ainda. Tá o item? Então, peraí. E aí, agora? Agora sim. Agora sim.
Ah, tá. Vamos ler ela de novo, porque agora já lemos o item, vai dar para ter uma visão melhor ainda da lição. Vamos lá. Vamos embora. Aflitiva e longa tem sido a nossa viagem multimilenária através da reencarnação, a fim de que venhamos a entender o conceito de céu. Entre os chineses de épocas venerandas, afiançávamos que a imortalidade era a absoluta integração com os antepassados. Na Índia Brahmânica. São os brahmanes que viviam na Índia. Na Índia Brahmânica, admitimos que o Éden fosse a condição privilegiada de alguns eleitos, na pureza intocável dos cimos. Chico, só um minutinho. O que eu estou achando interessante nessa leitura do Emmanuel, que eu percebi, é que ele bota para a gente assim, ó, afiançávamos, admitíamos, imaginávamos, supunhamos, né, possuíamos, quer dizer, dando para a gente a entender que quando nós estivemos lá, quando nós vivemos nessa época, quando nós estamos reencarnados, né, nesse contexto... A gente leva o passado para depois trazer o presente. É muito interessante. Só para a gente observar isso. Porque quando ele fala afiançávamos, ele fala de nós. Nós quer como dizer, humanidade. De nós como um todo. Quando nós estávamos... Inclusive eles, né? Quando nós vivíamos, quando nós fazíamos parte desses grupos que ele está falando. Exatamente. Inclusive, ele se inclui nisso, né? Ele coloca todos nós. Ele coloca todos nós. No Egito remoto, imaginávamos que a glória na esfera espiritual consistisse na intimidade com os deuses particulares, ainda mesmo quando se mostrassem positivamente cruéis. Na Grécia Antiga, supunhamos que a felicidade suprema, além da morte, brilhasse no trono das honrarias domésticas. Não entendi isso, não. Aí é cruel, Na Grécia Antiga, supunhamos que a felicidade suprema, além da morte, brilhasse no trono das honrarias domésticas. Ah, sim, entendi. Agora entendi. Com gauleses e romanos, incas e astecas, possuímos figurações especiais do paraíso, e ainda ontem acreditávamos que o céu fosse região deleitosa, em que Deus, teologicamente transformado em caprichoso patriarca, vivesse condecorando os filhos oportunistas que evidenciassem mais ampla inteligência no campeonato da adulação. Ele traz aí, em cada povo, o que pensava o povo naquela época, né? Cada tipo de povo que pensava, né? Que e olha aí que ele fala da adulação, hein? Isso. Dos oportunistas e da adulação. Presta atenção. Pois é. De existência a existência, entretanto, aprendemos hoje que a vida se espraia triunfante em todos os domínios universais do sem-fim, que a matéria assume estados diversos da fluidez e condensação, que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico, que cada espírito permanece em determinado momento evolutivo e que, por isso, o céu, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. Essa aí é o mais Que é isso? E é por esse motivo que Allan Kardec pergunta e responde: nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Em toda parte. Nenhum contorno especial lhe traça limites.
Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. E foi ainda por essa mesma razão que, prevenindo-nos para compreender as realidades da natureza, no grande porvir, ensinou-nos Jesus claramente: o reino de Deus está dentro de vós. Aquela parte, volta um pouquinho aí, Chacu, fazendo favor. Parou. E que por isso o céu, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um, né? Aí uma vez eu estava discutindo com a Clarinha, porque ela estava falando para mim assim: mas mãe, a pessoa está sofrendo aqui e se mata. Ela ficava muito aflita com essa questão dos suicidas. Aí chega no outro, quando ela morre, alguém leva ela ainda lá para o Vale dos Suicidas. E para falar com ela que o Vale dos Suicidas estava dentro daquele suicida, ninguém levou ela para lá, foi um bocado de tempo. Eu acho que ainda estou levando esse bocado de tempo para que ela consiga entender. E é muito complexo, né? Como a visão que a gente tem de tudo, como aquilo que a gente faz fica gravado no nosso espírito, a ponto da gente, às vezes, ficar refém das nossas incompreensões, né? Exatamente. Tem que dar um exemplo para ela poder entender. Não, mas hoje ela já tá. É porque é o seguinte, ela é adolescente. Você começa a falar com ela vira das costas e pô. Então você tem que ir com paciência, explicando. Aí o que eu fiz? No estudo aqui de casa agora, eu peguei nos domínios da mediunidade da Dona Ivone e a gente está estudando. Eles estão adorando e ela está entendendo um monte de coisa que ela sempre teve dúvida. Entendi. Que legal. Excelente. Bom. Excelente. Bom, gente, 18 horas. Aí agora nós vamos perguntar para o cantor e para a cantora. Egeu e Régida. Vão cantar uma música para nós, não? Quem é cantor e quem é cantora? Tem vários. O Egeu e a Régida. Mas tem mais hoje. Hein? Tem a Sheila. A Sheila. A Giselda canta também. Ela não está aí. Gente, né? como nós cantamos, todo mundo canta. Ah, mas quem segura o ritmo certinho no desafio, acho que é só o Egeu, você e a Sheila. Eu não vi todos cantar. Canta não, Edna. Não, mas até porque não pode, né? Porque os sons saem diferentes. Não dá para cantar todo mundo ao mesmo tempo, porque dá microfonia. E chega todo mundo tem que desligar o microfone e cantar, cada um para si. Isso aí. Quando eu vou orar. Pode ser música. Vou cantar uma música que a gente cantava na evangelização com as crianças, quando eles eram pequenos. Né? Hoje já está tudo maduro. Quando eu vou orar, logo digo assim: Deus é meu amigo, Deus cuida de mim. Quando eu vou orar, logo digo assim: Deus é meu amigo, Deus cuida de mim. Com tão simples prece, sinto que se aquece o meu coração. Sigo corajoso, porque Deus bondoso dá-me proteção. Com tão simples prece, sinto que se aquece o meu coração. Sigo corajoso,
porque Deus bondoso dá-me proteção. Egeu, você escolhe alguém para fazer a prece? Escolho. Eu mesmo. Ótimo. Pode botar uma música para prece? Pode sim. Ave Maria? Pode. Senhor Jesus, nosso mestre querido, amigo de todas as horas, nós queremos te agradecer por esses instantes em que estivemos aqui reunidos no estudo para ampliar os nossos conhecimentos e nos elevar positivamente, Jesus, em tua direção. Que o Senhor possa abençoar os lares dos nossos companheiros que aqui se apresentam, abençoando também a cada um dos nossos irmãos, não só os que estão no plano físico, mas os que se encontram no mundo espiritual e que se associam a nós nesse convívio fraterno e de estudo, Jesus. Se conosco, Mestre amado, abençoando os nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. seja. Graças a Deus. Assim seja. Beijo para